São muitos investidores que estão fazendo a sua declaração de imposto de renda pela primeira vez. E muitos ainda têm dúvidas sobre o assunto. E desta forma também atendendo a diversas solicitações que eu recebi aqui no YouTube e lá no Instagram. Vamos hoje aqui falar sobre declaração de imposto de renda à Receita Federal. Então vamos na prática, passo a passo, pegar os pontos principais da declaração, como fazer o preenchimento, como declarar as suas ações, os fundos imobiliários, os dividendos e os juros sobre capital próprio. Vamos aprender a fazer o lançamento de forma correta. Mas lembrando, esse vídeo não esgota o assunto, é apenas os pontos principais que o investidor tem que saber para fazer a sua declaração. Então, logo você tenha qualquer dúvida sobre o assunto, procure um especialista, um contador, para tirar a sua dúvida, para que você fique quites com a Receita Federal. Então a intenção de fazer a declaração de IR é demonstrar o seu patrimônio, a variação do seu patrimônio à Receita Federal e também verificar se você está quites com os seus deveres, com a tributação que você deve durante o ano. Então essa é a intenção. Temos o período de começo de março até final de abril normalmente para fazer essa declaração. Então vamos aqui pegar os pontos principais e verificar como fazer a sua declaração. Então são os pontos que na minha visão são mais importantes. Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo e se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então vamos lá, vamos aprender juntos aqui fazer a declaração do IR. Então o que acontece? Quem tem que fazer a declaração de IR agora para a Receita Federal? Quem tem que fazer a declaração é quem fez operações, quem comprou, quem vendeu ações, fundos imobiliários no ano anterior ao exercício da declaração. Então nós vamos fazer a declaração esse ano referente ao ano anterior, e aqui no caso ao ano de 2020. Então a gente vai pegar os nossos dados lá de 2020 e vamos trazer para a nossa declaração. Então mesmo que você seja isento de fazer a declaração, você tem renda aí até R$ 28.559, então você é isento de fazer a declaração. Mas uma vez que você negociou ações, você passa a ter obrigação de fazer a declaração de IR. Então não pode confundir o que é a declaração de IR com o pagamento de imposto. Então, pagamento de imposto é quando temos operações com ganhos líquidos. Então é quando eu compro e vendo uma ação ou um fundo imobiliário e eu tenho a obrigação de pagar esse imposto, de preencher o DARF e fazer o pagamento. Isso é o pagamento do imposto. Essa aqui é a declaração. Então, mesmo que você não tenha vendido ações com lucro, você comprou a sua ação, você vai ter que fazer aqui a sua declaração de IR. Você tem a obrigação. Então, tem que saber muito bem fazer essa distinção. Então, o objetivo da declaração é mostrar para a Receita Federal a nossa variação patrimonial. O que a gente tinha lá no 31 de dezembro de um ano e o que a gente virou 31 de dezembro do próximo ano, para verificar qual foi essa variação e também se durante esse período nós pagamos todos os impostos devidos, relativo principalmente ao imposto de renda, tudo bem? Então vamos prosseguir. Primeiro, para fazer a declaração, tem que baixar o programa DIRPF, que é o programa que fica lá no site da Receita Federal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, é só clicar e baixe o programa na sua máquina para fazer a declaração. Outro ponto muito importante para começar a fazer a declaração de IR é juntar todos os documentos necessários. Quais são os documentos? Você vai juntar aí todos os resumos da corretora, que vai vir explicando o que foi que você recebeu de dividendo, juros sobre capital próprio, quais são as ações que você tem no seu portfólio, tudo bem? E também é importante você juntar o seu controle, a sua planilha, quanto que você tinha lá de ações em 31 de dezembro, isso é muito importante, a gente vai verificar aqui onde lançar. Então junte toda essa documentação. Também aquelas cartas que você recebe do banco, onde vem demonstrando os rendimentos que você recebeu das suas ações,
dos seus fundos imobiliários. Então, junte tudo isso que a gente vai usar agora, tá? Aqui tem como exemplo um demonstrativo, na verdade, um resumo da corretora, que aqui vem separado, inclusive como a gente vai preencher. Então, aproveite, baixe lá no site da corretora, verifique lá o seu informe de rendimentos e traga também para a gente fazer a declaração, tudo bem? Então, tá aqui a carinha do programa de declaração que a gente vai usar. Essa é a versão 2021. Então, todo ano tem que baixar o programa novo, porque a gente precisa estar atualizando e estar com o programa atualizado da Receita Federal, tá? Então, quando você abre o programa, você vai inserir nova declaração ou você vai importar a declaração do ano anterior. Então, se você está fazendo pela primeira vez, você vai clicar em nova declaração, vai abrir essa tela para você e principalmente aqui no canto esquerdo superior vai aparecer as fichas de declaração, que é o ponto a ponto onde a gente vai fazer o preenchimento. Isso aí vai começar lá na identificação do contribuinte, dependentes, alimentando, são diversas informações que você vai preencher. E aqui no vídeo a gente vai tratar de 4 dessas fichas, 4 pontos importantes, que é quanto aos seus investimentos, tá? Então, são eles: bens e direitos. O segundo, rendimentos isentos e não tributáveis. O terceiro, rendimentos com tributação exclusiva e definitiva. E o quarto e último, renda variável, que são os ganhos líquidos tributáveis. Então, esses são os 4 pontos que nós vamos abordar aqui no vídeo, que são importantes a gente saber. Vamos começar aqui por bens e direitos. Está lá marcado nas fichas onde ele está. Vamos clicar nele, a gente vai para outra tela. Vai abrir uma parte onde vai ter uma lista. É onde a gente vai inserir todos os nossos bens e direitos. E quando? Qual data que é desses bens e direitos? É do dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, se eu estou fazendo a declaração em 2021, é o dia 31 de dezembro de 2020. O que eu tinha de patrimônio naquela data. O que vai entrar aqui? Vai entrar veículo, vai entrar a sua casa, tudo que você tem como patrimônio, as suas ações, fundos imobiliários, quanto que você tem na conta corrente, quanto que você tem na conta da corretora, tudo que você tem realmente de patrimônio. Então aqui é muito importante. Então, para cada item dos bens e direitos, eu vou inserir uma linha aqui nesse bens e direitos. Então eu vou clicar em novo e criar uma linha para inserir o patrimônio. Então vamos fazer um exemplo aqui juntos e vamos verificar. Então eu cliquei lá em novo, vai abrir aqui. A primeira opção que eu tenho que preencher é o código. Então, para cada ativo que eu tenho um código correspondente. Quais são os códigos? Os códigos dessa ficha bens e direitos, principalmente a gente vai usar aqui para ações, que é o código 31, para opções é o código 47 e para fundos imobiliários é o código 73. Também temos o código 49, que ele é usado para outras aplicações e investimentos. Você pode declarar aqui o Bitcoin, renda fixa, então você pode usar esse código como um código genérico, tá? Depois você vai clicar aqui em bem ou direito pertencente ao, aí vai colocar se é titular ou dependente, vai colocar a localização do seu bem e o CNPJ. No caso de ação, você vai buscar lá no Google, vai entrar no Google, colocar o nome da empresa, CNPJ, e vai pegar o número e trazer para cá. E aqui tem um campo chamado discriminação. O que você vai inserir aqui? Basicamente vai colocar o código do ativo, o nome dele, qual corretora que você tem essa ação e também a quantidade. E na parte de baixo a gente vai inserir a informação mais importante, que é quanto que você investiu naquele ativo, quanto que você tem investido. Prestem atenção no seguinte, não é o valor atual do mercado agora, não. É quanto você pagou naquele ativo, é seu preço médio multiplicado pela quantidade de ações que você tinha em 31 de dezembro do ano anterior, tá? Então peguem a data de 31 de dezembro, quantas ações você tinha naquele dia multiplicado pelo seu preço médio, e é o valor investido que você vai colocar aqui na situação em
No caso, situação em 31 de dezembro de 2020, é onde você vai inserir, tudo bem? Então, você vai fazer isso para cada um desses ativos que você tem no seu portfólio. Então, todas as informações para fundo imobiliário e vai inserindo conforme o código CNPJ, um a um, e vai mantendo. E no final você vai ter uma lista e lá no total, você vai ter um total final do seu patrimônio. E vai aqui que a Receita Federal vai verificar qual que é a variação do seu patrimônio do ano anterior para o ano seguinte. É muito importante que você faça o preenchimento correto para não dar qualquer alteração e você não cair na malha fina. E qual é o próximo ponto agora que a gente vai abordar? A próxima ficha é de rendimentos isentos e não tributáveis. São aqueles rendimentos que são isentos de imposto de renda. Então, mesmo os rendimentos que eu tive, os dividendos que eu recebi, eu tenho que lançar. Mesmo eles sendo isentos, eu tenho que informar para a Receita Federal que eu recebi. Então, o que a gente vai inserir aqui nesse campo? A gente vai inserir os dividendos, os rendimentos dos FIIs e as vendas de ações com isenção de IR até R$20 mil. Então, se você fez operação, estava dentro da faixa de isenção até R$20 mil, tem que lançar. E o código para a venda de ações com isenção é o código 20. Para os rendimentos dos FIIs é o código 26 e para os dividendos é o código 09. Então você vai ter que usar o código correspondente para cada um. Tá aqui a ficha do lado esquerdo aqui, rendimentos isentos e não tributáveis. Então o que você vai fazer? Você vai inserir o dividendo que você recebeu durante todo o ano. Então como eu faço a minha declaração? Eu faço da seguinte forma: eu pego a empresa, por exemplo, BB Seguridade, eu vou somar todos os dividendos que eu recebi durante todo o ano e vou inserir uma linha para BB Seguridade. Eu vou clicar aqui e vou inserir o código 09, vou inserir aqui o CNPJ da empresa e quanto eu recebi dessa empresa no final. E para cada empresa do meu portfólio, da minha carteira, eu vou inserir uma linha, tá? Então você vai colocar um a um. Dá um pouco de trabalho, mas isso aí cada ano vai ficando mais fácil, tudo bem? Faça também para os rendimentos dos FIIs e também faça para suas operações. Se fez compra ou venda e está dentro da faixa de isenção, pode lançar aqui. Para fazer o lançamento é muito simples, é só inserir o tipo de rendimento, que é o código 9 para dividendos e o código 26 para os rendimentos dos FIIs e fazer o lançamento corretamente, tudo bem? Vamos prosseguir. Agora vamos falar de outros rendimentos, que são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Então, são aqueles rendimentos onde já pagamos imposto de renda. Aqui não entram os rendimentos isentos, e sim aqueles que a gente já pagou os tributos e temos que informar. E onde entra aqui? Qual que é o tipo de rendimento que entra aqui? É o juro sobre capital próprio. O nosso juro sobre capital próprio, quando recebemos, fica lá na corretora retido na fonte o 15%. Então a gente tem que informar que a gente recebeu. A gente não vai precisar pagar imposto agora, a gente já pagou anteriormente. Então a gente só vai fazer o lançamento, tá? Mesma coisa, a gente vai na aba aqui, rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, vai ter a lista, eu vou clicar em novo, abrir uma nova linha e vou inserir os códigos. O código para juros sobre capital próprio é o código número 10, então eu vou inserir o código número 10, o tipo de beneficiário, eu vou colocar aqui titular ou dependente, já vai aparecer o CPF embaixo. Depois eu vou precisar buscar o CNPJ que eu recebi do juros sobre capital próprio. Eu vou pegar lá a empresa que me pagou esse juros sobre capital próprio, vou entrar no Google, colocar o CNPJ aqui e vou fazer esse lançamento. Mesma coisa que os dividendos. Eu vou pegar durante todo o período, eu vou pegar uma empresa que eu recebi juros sobre capital próprio. Eu vou somar todos os proventos, todos os juros sobre capital próprio que eu recebi durante o período e vou lançar aqui no valor da empresa. Eu vou fazer isso para cada empresa que eu tenho no portfólio. Então, prestem atenção. Dividendos eu lanço numa aba e os juros sobre capital próprio eu vou lançar em outra aba. Isso aqui é muito importante. Vamos para o último ponto aqui da declaração que eu julgo ser muito importante.
é o de renda variável. Essa aba nós vamos inserir os ganhos líquidos tributáveis. É quando a gente comprou uma ação e fez a venda dela com lucro e a gente teve obrigação de pagar IR. A gente não caiu na isenção, naquela faixa até 20 mil reais. A gente teve que fazer o preenchimento e pagar a DARF. Então a gente tem que, durante o ano, quando fez esse tipo de operação, pagar a DARF e guardar esse documento. E agora eu vou buscar essa DARF, é quando a gente vai lançar essas informações. Tudo bem? Então é nessa aba aqui que fica também, não fica na parte mais inferior, renda variável. E tem dentro dela operações comuns e day trade, e também tem operações com fundos imobiliários. Então vai estar separado operações comuns e day trade e operações para fundos imobiliários, para não separar, tá? E aqui nesse momento a gente tem que ter, irmãos, o quê? Aquela planilha onde a gente tem o controle, saber quanto que a gente fez lá de operação, quanto que a gente teve ganho líquido, e eu vou inserir. Verifiquem aqui, nós temos todos os meses, vem de janeiro a dezembro, então eu vou ter que lançar quanto que eu tive de ganho líquido em cada mês. Então eu vou fazer isso para o day trade, separado de operação comum. Então se eu fiz compra e venda no mesmo dia, fiz um day trade, eu vou lançar numa coluna. Se eu fiz operação comum, eu vou lançar esse ganho líquido em outra coluna, conforme a gente pode ver aqui no print que eu dei no programa da Receita. Tá? E eu também vou separar outra aba com operações com fundos imobiliários, onde eu vou lançar também mês a mês quanto que eu tive de lucro com compra e venda de fundo imobiliário, tá? Só se eu comprei e fiz a venda, vai entrar em campo diferente. Lembrando que compra e venda de fundo imobiliário não tem a isenção de até 20 mil reais, tá? Tem que fazer o lançamento. E aqui vai ser feita a apuração pela Receita Federal de quanto que teve de ganho tributável. E lá no final a gente vai lançar que a gente fez o pagamento da DARF e assim a gente vai zerar o tributo, zerar a nossa obrigação com a Receita. Então ela vai verificar que a gente fez a operação e que a gente também fez o pagamento. E a gente fica quites com a Receita Federal. E aqui também é possível lançar os prejuízos. Então se você comprou a ação, fez a venda com prejuízo em um determinado mês, entre aqui na aba correspondente e insira o seu prejuízo. Inclusive também é possível passar de um ano para o outro. Então eu vou abrir a minha declaração, vou começar a preencher aqui a renda variável. Eu já vou pegar, se eu tenho prejuízo do outro ano, eu já pego aquele prejuízo e transporto para cá, coloco no mês de janeiro e ele já vai considerar durante todo o ano esse prejuízo. Então o prejuízo também ele pode ser abatido de operações futuras com lucro. Assim eu pago menos impostos posteriormente. Então esse é o objetivo. Então, meus amigos, vocês puderam perceber o quanto é tranquilo fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda à Receita Federal. É ter muita tranquilidade, pegar, juntar toda a documentação necessária, fazer o preenchimento com calma e se atentar para os 4 pontos que eu trouxe aqui, as 4 fichas, que preenchendo da maneira correta você não terá problemas com a Receita Federal. E caso você tenha alguma dúvida muito específica sobre o assunto, procure um contador, procure algum profissional especializado para tirar a sua dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Eu vou encerrando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!